E o estado do Rio Grande do Norte, gente, enfrenta o quarto dia já de uma onda de ataques criminosos. Os alvos dos bandidos são prédios públicos, estabelecimentos comerciais, também veículos. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, essas ações estão sendo praticadas por uma facção criminosa em retaliação ao tratamento de alguns dos seus integrantes que eles estariam aí recebendo dentro dos presídios do estado. Em entrevista à CNN, o coronel Francisco Araújo, secretário da pasta, disse que o sistema prisional é rígido, sem comunicação por telefone e que os presos querem que a situação seja flexibilizada. Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Norte também citou a ausência de regalias nas prisões, como a falta de visitas íntimas e que isso poderia ser uma das prováveis causas dos ataques. A CNN, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que foram enviados ao estado 220 agentes da Força Nacional para reforçar a segurança e que o efetivo poderá ser ampliado para até 800 policiais, caso seja necessário. Uma das possibilidades investigadas pelas autoridades do Rio Grande do Norte é a de que as ordens para que os ataques tenham partido de líderes presos de uma facção e transmitidas a comparsas em liberdade por advogados da organização criminosa. E para discutir então esse assunto que rende muito, eu recebo aqui no nosso painel CNN a Suzana Duval Moore, presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo, e a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. As duas, muito bem-vindas. Temos as duas aqui para conversar comigo agora e seguirmos fazendo esse debate aqui. A gente vai tentar restabelecer o contato, porque estamos tentando organizar o contato. Temos aqui a Suzana Duval Moore, é isso? Ou a Carolina Ricardo? Carolina. Carolina, me desculpe, uma boa tarde, muito bem-vinda. Carolina, eu quero começar justamente te ouvindo, Carolina, sobre esse ponto aí. Na sua avaliação, os presos deveriam ter regras mais rigorosas realmente, como eles estão tendo nesse momento, ou regalias, como elas estão sendo chamadas, precisam ser feitas ou podem ser um direito? Por exemplo, visitas íntimas. Qual que é a sua avaliação? Uriel, se você me permite, eu gostaria de dar um passo atrás na sua pergunta, porque eu acho que a pergunta, nessa formulação, ela acaba obscurecendo a real dimensão do problema, né? Não se trata simplesmente de uma questão de regalias, né? Eu acho que o caso do Rio Grande do Norte, como outros casos que a gente já viveu no Brasil, de crise prisional, dessa inter-relação entre a prisão e a violência fora do presídio, mostra para a gente a profunda crise prisional do nosso país, né? Um sistema prisional que tem quase 700 mil pessoas, que pelo menos há 2 vezes mais pessoas do que a capacidade instalada, em que, no caso dos presos do Rio Grande do Norte, né, o mecanismo de prevenção à tortura fez uma análise, mais do que a questão das regalias, né? Os presos comem comida podre, eles levam, enfim, choques e bala de elastômero o tempo todo, quer dizer, há uma lógica de violência muito grande, não tem como funcionar, né? Eu acho que, e essa é uma situação do sistema carcerário que está estruturada no Brasil inteiro. Não se trata aqui, eu acho que é importante fazer frisar, fazer esse disclaimer aqui, não se trata aqui, porque as pessoas costumam colocar assim, então tem que passar a mão na cabeça de bandido, não se trata disso, se trata que é um sistema absolutamente insustentável. Para dar resposta à violência, a gente coloca as pessoas dentro de um sistema que não tem condição de sustentabilidade, né? Então, não é só discutir a regalia, se o estopim lá foi a questão da demanda por visita íntima, né? Há muitos problemas anteriores, né? Então, eu acho que o que a gente vê no Rio Grande do Norte é uma grande falência do sistema prisional brasileiro e da nossa dificuldade, dos desafios institucionais de lidar com o crime organizado. Então, simplesmente perguntar se deveria ser mais rigorosa, se eles têm que ter visita íntima ou não, me parece pouco. Eu acho que a gente tem que discutir o seguinte: como é que as nossas polícias estão estruturadas, equipadas, que tipo de apoio as polícias têm para fazer investigação profunda, para chegar nos cabeças do crime organizado, como é que se dá a relação com os ministérios públicos e o judiciário, para a gente prender melhor. Como é que a gente aplica penas alternativas? Porque, no meu ponto de vista, a gente gosta de dar remédio tarja preta para dor de cabeça, né? Então, a gente trata a dor de cabeça, que é um crime sem violência, com um remédio tarja preta, que é a prisão. A gente precisa ter penas mais eficientes, penas alternativas, reforçar as medidas cautelares. Então, eu acho que a gente precisa ser inteligente como país e olhar para a crise do Rio Grande do Norte e pensar qual é a resposta que o Estado brasileiro dá para o crime organizado, como é que a gente retoma o nosso sistema prisional e não simplesmente discutir se é o caso de dar visita íntima ou não para os presos. Me desculpe, mas eu achei que era importante fazer essa consideração, senão a conversa vai para um lado e parece que assim, é quem é a favor e contra
contra de dar regalias para os presos. A conversa é muito anterior e me parece que o buraco é muito mais embaixo. Suzana, Obrigada. muito bem-vinda aqui. Eu quero justamente te ouvir também a partir desse ponto. Quero saber se você concorda com a Carolina. Em alguns pontos eu acho que ela está correta, né? Principalmente na questão de que o problema é muito mais complexo do que se parece. Mas eu sou contra regalias, visitas íntimas para os presos, porque em nenhum país sério do mundo existe esse tipo de regalia, e muito menos uma situação absurda dessa, os presos parando o Estado, 44 cidades sendo atacadas por conta de que eles querem manter regalias muitas que nem estão na lei, né? Então, que eles estão atacando, queimando até depósitos de medicamentos, né? Tivemos mais de 10 milhões de medicamentos queimados para garantir umas certas regalias que muitas não estão na lei e que não é completamente razoável. O criminoso que está preso num regime fechado, ele está no pior regime onde ele poderia estar. Então, assim, ele foi condenado, ele tem regime aberto, tem regime semiaberto. O que está no presídio, a maioria deles está no fechado, está numa condenação, é um criminoso que foi condenado por algum crime muito grave e ele tem que cumprir a pena no período estabelecido em lei, da forma estabelecida na LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Carolina, agora que você explicou para a gente um pouco desse cenário por trás, assim, acho importante a gente começar entendendo um pouco desse cenário que nos cerca. Gostaria muito de te ouvir com relação a esses pontos de regras mais rígidas realmente ou essas regalias que se discute. Eu quero voltar a te perguntar esse questionamento justamente, não para a gente simplificar apenas nesse ponto de vale a pena ter regalias ou não, ou regras mais rígidas, mas para a gente entender um pouco dessa discussão e continuar expandindo essa discussão. Tá bem, vamos lá. Eu acho que primeiro é importante a gente entender de fato o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, né? Eu acho que nem as autoridades locais conseguiram 100% ter uma clareza das motivações. Essa relação, primeiro eu quero dizer que eu não concordo, acho que é importante dizer, não acho correto o que está acontecendo lá, não acho que o crime deva parar as cidades, acho isso extremamente grave do ponto de vista da segurança pública e da democracia, mas acho que isso diz, de novo, dessa relação entre o presídio e o mundo afora, né? A gente acha que coloca lá dentro, endurece as regras, aplica as leis e está tudo resolvido, não está. Primeiro porque, antes de falar, eu vou chegar nas regalias, né? Antes de chegar lá, eu acho que assim, o Rio Grande do Norte tem problemas estruturantes antes, né? Então, o que causa também esse tipo de retaliação não é só a questão de dar ou não direito à visita íntima, né? Que de fato muitos países não têm, é muito questionável, os presídios federais são muito mais rígidos em relação a isso, etc., né? Mas é em relação a ter o mínimo de alimentação digna, de poder ter um tratamento de saúde, de poder, enfim, né? E acho que tem uma questão do nosso sistema prisional, por mais que em tese, sim, quem deva estar preso é o preso mais grave, a gente ainda tem 30% de presos provisórios. A gente fez uma pesquisa aqui, um percentual grande desses presos provisórios ou receberam depois a pena de penho aberto, ou foram absolvidos. Então, assim, há, de novo, uma grande mistura, há uma grande miscelânea de pessoas lá dentro. Então, parece que antes de discutir as regalias, é preciso reforçar a inteligência estatal nesse sentido, né? Fazer a separação das lideranças, a gente tem o sistema prisional federal para isso. De novo, eu acho que o Estado precisa agir com inteligência, porque dado o cenário lá, decretar que, então, não tem visita íntima, e me parece que é isso, eu estava analisando os casos, né, o juiz, inclusive, disse isso, vai gerar esse tipo de consequência. E a gente, queremos ou não, o Estado está refém dessa situação. Então, é preciso ter inteligência estratégica para lidar com isso. Então, de novo, não é passar a mão na cabeça dos presos. Então, eu acho que ali, naquele momento, talvez não seja a melhor medida. Do ponto de vista estratégico, inclusive. É preciso retomar o controle das ruas. É preciso retomar o controle dos presídios, né? O buraco é muito embaixo. Então, não é que eu sou a favor, eu acho que tem que ter o direito, eu até acho que em alguns casos tem que ter o direito à visita íntima, mas acho que lá não é o problema, né? Então, se eu fosse como gestora, governadora de lá, eu seguraria um pouco essa decisão, de fato. É claro que isso é complicado, pode dar a entender para o crime que eles venceram, mas para poder ter tempo hábil de organizar estrategicamente tudo. A Força Nacional está chegando, também tem dificuldade logística, né? É preciso, a Força Nacional esteve lá em 2017, não resolveu o sistema. Claro que já há regras mais duras desde 2017,
2017. Antes a porosidade era muito melhor, havia muito mais fugas, não há fugas, então não é que o sistema lá é como vou dizer, tão leve assim, né? Então eu acho que é importante parar. Então, no caso do Rio Grande do Norte, eu acho que tem que ter uma parada estratégica, entender com todas as forças de segurança local, com o governo federal, com o sistema federal, e fazer uma força-tarefa estratégica para lidar com o problema. Então, de novo, parece que eu estou fugindo da sua pergunta, mas é que eu acho que, posso dizer, eu acho que tá bom, não, nesse momento, eu acho que não tem que nem dizer que sim, nem dizer que não. Eu acho que tem que lidar com o caso que está acontecendo e depois voltar para essa discussão, definir as regras colocadas. Enfim, acho que é um pouco essa a minha resposta. Suzana, quero te ouvir também com relação à sua avaliação, se na sua avaliação o governo deveria realmente intervir na segurança pública do Estado com tudo que vem acontecendo. Qual que é a sua avaliação, Suzana? Olha, eu acredito que sim, porque a situação que está em 44 cidades já perdeu o controle, né? Eu acho que não é momento de parada, eu acho que é um momento de resposta. Eu acho que o Estado tem que dar uma resposta, porque criminoso não pode querer mandar no Estado, não pode mandar no país. Então, tem que primeiramente ter uma resposta. A resposta penal, atualmente, ela tem sido muito leve. Não existe uma sensação geral de impunidade. As leis têm ficado cada vez mais brandas, né? Então, são uma série de regalias e de medidas processuais que, muitas vezes, aquela pessoa que cometeu o crime não se sente apenado. Eu concordo com a Carolina no quesito de que os crimes brandos têm que ser apenados de uma forma mais branda, mas hoje o que tem acontecido é que a gente tem crimes graves que eles simplesmente não têm uma resposta do Estado. Então a gente vê assaltos, homicídios, e que a resposta tem sido muito lenta, porque uma série de medidas processuais, a lentidão também do judiciário pelo excesso de processos, falta de estrutura do judiciário para dar uma resposta mais rápida, o que a gente se depara é que muitas vezes um criminoso que vive dessa vida de cometer determinados crimes, muitas vezes graves, que envolvem crime de homicídios, de assalto, com latrocínio, tudo, ele vai ter uma resposta 8, 10 anos depois. Então ele fica 8, 10 anos agindo de uma forma impune. Então, hoje a gente tem essa sensação e eles também têm essa sensação, tanto é que hoje os presídios estão tomados pelo crime e as ordens saem de dentro dos presídios. Isso se deve à falta de resposta do Estado. Então, acho que agora sim é o momento da gente dar uma resposta do Estado. Enquanto a gente não der essa resposta, a gente pode chegar a fatos como ocorreram em São Paulo em 2006, que a população tinha horário para se recolher, né? A partir das 16 horas não podia estar ninguém na rua, porque o crime organizado chegou a tomar ali a cidade e o Estado por um certo período. Então, eu acho que se não tiver uma resposta nesse momento, nós estaremos reféns, nós, sociedade, e as vítimas de todos esses crimes que estão acontecendo, porque foram queimados 10 milhões de medicamentos, então são 10 milhões de pessoas que vão ficar sem tratamento. Isso é muito sério. Pessoas vão morrer em razão disso. Se a gente não tiver uma resposta imediata, isso pode piorar e até se propagar em outros estados também. Carolina, quero saber se você concorda com esses pontos. A gente tem uma informação que chegou nesse momento, eu peço só um pouquinho de tempo para vocês para que a gente volte a repercutir, mas uma informação que chega nesse momento, que o Corpo de Bombeiros informou que um helicóptero na rua Pedro Luiz Alves Siqueira, com as ruas Jamisolã, que fica na Barra Funda, tem 9 viaturas empenhadas. A gente tem informação que está chegando nesse momento para a gente de que tem 4 vítimas. Quais são as informações? Essas informações, na verdade, que o Corpo de Bombeiros passou, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo por lá. O que a gente sabe é que são 4 vítimas, portanto, a gente não sabe ainda o que está acontecendo exatamente, mas é uma ocorrência que, segundo... Agora sim a informação está chegando, gente. Um helicóptero caiu na Barra Funda, que fica na zona oeste, então, de São Paulo. 9 viaturas do Corpo de Bombeiros estão se deslocando nesse momento para lá e temos a informação, segundo o Corpo de Bombeiros, de 4 vítimas. Então, é um helicóptero que caiu agora à tarde, 2h54 pelo horário de Brasília. Essa informação chega para a gente nesse momento, que segundo o Corpo de Bombeiros, então, na zona oeste, na Barra Funda, que fica, então, bem na zona oeste mesmo, de São Paulo, da capital paulista, pelo menos 4 pessoas
estão feridas, não sabe ainda se foram vítimas fatais, mas a gente sabe que é uma queda de helicóptero que deixa pelo menos 4 vítimas. A gente vai seguir atualizando nesse caso. Qualquer novidade, claro, a gente vai trazer para você aqui ao vivo, mas agora eu quero voltar com o nosso debate, nosso painel sobre segurança pública. Peço desculpas pela interrupção. Carolina, quero justamente passar para você esse outro ponto agora para a gente seguir repercutindo. Quero saber se você concorda com os pontos apresentados anteriormente pela Suzana, mas também uma outra questão. Segundo os dados coletados pelo Departamento Penitenciário Nacional, a situação é a seguinte: o Brasil possuía, pelo menos no ano passado, mais de 837 mil presos. Desse total, mais 170 mil cumprem prisão domiciliar. E aí, dos que estão realmente no regime fechado, 30% praticamente são presos provisórios, ou seja, ainda nem foram condenados. Quero saber justamente qual que é a sua avaliação com relação a esses números que mostram um pouco do retrato, né, da segurança pública e não só isso, dos presos aqui no nosso país. Tá bem, acho que eu concordo bastante com o que a Suzana coloca, acho importante esclarecer meu ponto, né? Quando eu falei uma parada estratégica, de forma nenhuma é parar, né? Não tem por onde imaginar o governo não deixar de dar respostas imediatas a isso, né? Mas o que eu quis dizer é pensar, dar essas respostas rapidamente de forma estratégica, né? Que eu acho que é um desafio para o Estado brasileiro, né? Coordenar as diferentes agências de segurança pública, né? O papel da Força Nacional, o papel do sistema penitenciário federal e estadual, as diferentes polícias, para justamente dar uma resposta. É preciso cessar, de fato, essa violência. Suzana tem toda a razão, a violência enorme, brutal, contra a sociedade do Rio Grande do Norte. As pessoas não podem, perder medicamento. Mas acho só que é isso, não é dizendo, então, vamos decretar que a visita íntima é proibida, né? É estratégico, é atuar, é fazer a força-tarefa, fazer o cerco onde precisa fazer, de mudar as lideranças de local, mas é importante que não se pare aí. Eu acho que é esse o ponto, porque a gente vive de crise em crise, a gente administra a crise, a gente estanca a crise para viver a próxima crise, porque a estrutura continua a mesma, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E concordo também em relação à forma como o nosso sistema de justiça criminal atua, né? A gente trabalha no Sul da Paz, a gente sabe o índice de esclarecimento de homicídio, ele é baixíssimo no país, né? O crime mais grave é pouco investigado e quando se chega no sistema de justiça, caminha de forma muito lenta, né? Só 10% das pessoas que estão presas por homicídio, que é o crime mais grave. Ao passo que a gente usa o recurso público para prender uma pessoa que poderia ser responsabilizada fora da prisão e tem que ter medidas eficientes. É isso que eu digo, a gente insiste que precisa lidar com a crise, mas não dá para abandonar. O que a gente faz é que a gente abandona depois da crise. Ninguém quer, de fato, assumir o problema do sistema prisional, fazer uma grande reforma, fazer essa conexão com o judiciário, com o Ministério Público e com os estados para execução das penas alternativas e fiscalização das medidas cautelares. Elas não podem ser significado de impunidade, elas precisam ser respectivamente fiscalizadas. Então, tem um montão de coisa que está fora disso. E aí dialoga com essa questão dos 30%, né? Como eu disse, assim, parte importante desse contingente pode nem vir a ser condenado, pode ser absolvido, né? Então, como é que a gente lida com a prisão provisória? E aí precisa entrar, sim, o debate do sistema de justiça, Ministério Público, Judiciário, precisa ser mais sério, ele precisa ser rápido para julgar e investir no crime mais grave, na organização criminosa, nos cabeças das organizações criminosas e também nos homicidas. Então, acho que a gente está de muito acordo, e 30% é um contingente muito grande, ainda que esse número tenha diminuído, de presos provisórios num sistema superlotado, e os crimes mais graves, a gente não investiga, não pune, e eles continuam fora da prisão. Quer dizer, a gente usa muito mal esse nosso recurso, que é a prisão, e todo o sistema de justiça que precisa melhorar muito. Muito bem, nós conversamos com a Suzana Duval Moura, presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo, e com a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sul da Paz. As duas, obrigada pela participação aqui, uma ótima tarde, uma boa sexta e um bom fim de semana também. Obrigada.